temos a grata satisfação de estar recebendo aqui o Sargento Valentim. Sargento Valentim, é um prazer ter você aí conosco. Obrigado. Na Galeria de Heróis, e é uma honra pra gente aí. Valentim, se identifica aí, pessoal aí, fala quem você é. Então, meu nome é Anderson Valentim, sou terceiro sargento da Polícia Militar, estou há 17 anos na corporação. Conheço o nosso amigo Rodrigues aqui de muito tempo de luta, então para mim é um prazer muito grande estar aqui. Eu até brinquei com ele, eu me convidei para o programa, tá? Mas é muito bom, está tendo uma repercussão muito boa. Esse espaço aqui que ele dá para o policial, para o bombeiro, para a gente expor um pouco da nossa realidade, isso aí é muito importante. O Rodrigues tem credibilidade porque é um cara que trabalha muito tempo na parte de direitos humanos. Então as pessoas, a gente tinha que fazer uma reportagem com ele também, em vez dele entrevistar as pessoas, fazer uma reportagem com ele, porque ele tem muita coisa boa para falar. E assim, eu costumo ser um cara muito tranquilo, a gente há muito tempo também que a gente briga, a gente tenta buscar soluções para dentro da tropa, a gente da segurança pública em geral está mais focado no bombeiro militar, no policial militar. Participamos de N manifestações, fomos aí eu posso estender até para o Rodrigues também, o movimento 2016, que foi assim um divisor de águas lá na LERJ, né? Isso aí. Onde, deram, sei lá, mais de 40, 50 mil agentes de segurança. Então as pessoas que estão vindo hoje deveriam buscar isso também, para conhecer um pouco da nossa história. Porque a gente só toma pedrada, mas é uma coisa que não mesmo. Mas olha só, Valentim, uma coisa que você tem que botar no seu dicionário, que você não vai ver ninguém dar pedrada em árvore que não tenha fruto. Sim. Você não vai tirar pedra de uma árvore sem fruto. Sim. Pô, tem uma manda bonita lá, tá ruim de pegar, você vai dar uma pedrada. Sim. Então, quando estão te apedrejando, porque boas coisas você está fazendo em função da tropa. Então, isso é Ou importante. incomodando alguém, né? Sim. Eu acho que é mais assim um misto de você fazer ou buscar a solução e incomodar aquele que está omisso ali na... É verdade. Mas muito obrigado aí você pela essa deferência que está fazendo em relação à minha pessoa. E nós estamos aqui tocando devagarzinho nossa entidade, tentando ajudar com o compromisso da Galeria de Heróis a todo o profissional da segurança pública. Mas Valentim, nos conta aí o que te levou você a ser policial militar? Rodrigues, a gente quando, assim, eu posso falar de coração, você não eu tenho um sonho de ser policial, não. Eu sempre admirei a profissão, vi ali um caminho profissional, né? Então você enxerga uma possibilidade lá na frente. Como eu te falei, hoje eu sou terceiro sargento, eu já deveria estar primeiro ou segundo, quiçá. Não fui ainda por conta dos problemas dentro da instituição. Que problemas são esses? Eu já estou no meu segundo conselho de disciplina. Aí você pergunta assim, porra, mas vem cá, tu deve ser uma pica voadora. Não. Aí você vai pegar meu conselho, não é porque eu roubei, não é porque eu matei, não é porque... É porque eu fiz críticas, e assim, críticas construtivas, tá? Eu não falei que o governador que foi impeachmentado por suspeitas, né, de fraude, de ilícito, não, eu só cobrei soluções para a tropa. Então você vai vendo ao longo dos anos, cara, as mudanças que a polícia, ou que a sociedade impõe à polícia, muitas dessas não positivas para a gente. É verdade. Então gosto muito de ser policial, enxerguei na profissão de policial um caminho, né, porque assim, isso eu falo e falo há muito tempo, também não vou cuspir no prato que eu como, mas a polícia para mim, antes, quando eu era PI, eu ganhava muito mais. Eu fui empresário, sempre trabalhei na construção civil, até um tempo atrás eu trabalhava na construção civil, eu tenho até um equipamento que hoje está parado, mas eu ganhava muito mais do que eu ganho na tropa. Só que você começa a trabalhar, hoje, além de ser uma profissão que eu passei a respeitar, porque você vive ali naquele ambiente, eu não digo ambiente militar não, tá? Eu digo um ambiente de camaradagem, um ambiente de amizade, mas o militarismo não, eu acho que tem mais do que o militarismo. E é uma realidade, cara, eu acho que hoje, mais hoje do que lá atrás, tá? Hoje a dificuldade financeira do brasileiro, do carioca, lança, né? Tanto que você tem aí um boom de concursos e as pessoas buscando o serviço público. Só que na polícia você não pode ser um funcionário público. Ou você veste a farda para ser um policial, ou
você vai se arrebentar e vai pagar com a vida, né? Porque a profissão é uma profissão muito ingrata, né? Profissão muito ingrata. E a profissão, ainda mais quando ela é vocacionada, dá um outro sentido de tudo. A parte de camaradagem é uma coisa muito legal. Camaradagem, porque eu acho que é um dos elos mais importantes, tá? Apesar que a nossa disciplina é disciplina e hierarquia. Mas a camaradagem é o que sustenta a corporação, né? É eu apoiando em você e vocês apoiando em mim. Então isso é muito legal. Porque se você for botar na ponta do lápis, você passa mais tempo na tua unidade ou trabalhando com os teus camaradas do que na sua própria casa. Sim. Então, eu ouço muito, Rodrigo, o cara, mas o pilar é a hierarquia e disciplina. Cara, a hierarquia e disciplina você tem em todo lugar. Tira. Você tem na empresa privada, na quitanda, na Conlurb você tem hierarquia. Agora, você tem camaradagem, eu acho que falta, o que falta dentro da corporação, e não é de agora não, são de anos atrás, ou desde que a polícia é polícia, é a camaradagem é o respeito do gestor com praça, do praça com o gestor. A gente não está tocando luta de classe. Sim. A gente quer que o praça ocupe seu lugar. Mas, Valentim, uma coisa que eu tenho feito há muitos anos, inclusive no Congresso Nacional, eu tentei tocar essa dinâmica com o Sargento Gonzaga. Conheço Gonzaga. Tem que ter entrada única, carreira única. Sub agora, né? Lá em Minas, né? Isso. Sub. Nós temos que ter entrada única, carreira única. Sim. Tá? Por que entrada única, carreira única? Porque você, como soldado, amanhã quando você chega ao oficial, você sabe a dor que aquele cara está sofrendo, sabe tudo que está acontecendo na prova. Então você está muito, muito mais bem qualificado até para gerir uma tropa. Cara, eu fui, assim que eu me formei, eu fui para o batalhão de choque. Uma das causas de eu ter sido bicado, né, que é o termo que se usa, foi em um determinado momento eu confrontei um oficial. Quando ele saiu da PM, na época era 3 anos para você sair... Formação de oficiais. Formação de oficiais, né? Saía, esse é até o nome que dá ele quando ele aspirante. Aí ele foi, na época acho que ele era segundo, ele com 3 anos de polícia. E eu já era cabo, quer dizer, eu já tinha 6 anos de rua. O cara saiu, né, aspirante, acho que 1 ano ele foi a terceira, sei que ele, a segunda e foi. Só que o tempo de rua, o meu era muito maior do que ele. E houve um embate e ele veio falar, como se soubesse da realidade da rua. Eu falei, o senhor me perdoe, mas o senhor não sabe nada, O senhor não pode me cobrar, porque o senhor conhece a realidade da rua, você está vindo agora para o batalhão. Tu tem o quê? 1 ano de rua, tu tem 1 ano de formado de segundo, e foi por conta disso que eu fui embora. Mas, assim, não me ofendo, eu acho que as nossas opiniões têm que ser faladas. Você citou uma situação muito importante em relação a saber ou aprender ou conhecer a realidade da polícia. Eu vou te dar um exemplo. Não vou dizer o nome do gestor. Na época, comandante geral, recebi uma demanda de um policial da época do CFSD 2014, que você conhece muito bem, que você acompanhou, a gente estava até conversando disso. E esse recruta, ele veio falar para mim assim, Valentim, por que você não faz um projeto que o curso de formação seja de tecnólogo? Aí eu falei, é uma boa ideia. Atualmente, Rodrigues, o recruta ele fica dentro do Cefap de 1 ano a quase 2, 1 e 8 meses, quase 2 anos de Cefap. Isso eu falei lá atrás, quando a formação ainda era 1 ano. Não vou falar, estou quase falando o nome do gestor, mas não vou falar não. Aí eu cheguei para esse comandante geral, levei um projeto, aí conversando lá na reunião, aí eu falei assim, comandante, por que a PM não cria um curso de tecnólogo dentro do Cefap? Aí você bota 1 ano, 1 ano e meio de instrução dentro do Cefap e completa com 1 ano de EAD. Não foi nem o comandante à época, foi um camarada que hoje até ocupa um cargo na gestão atual, né, no alto comando. Não, a gente não pode fazer isso porque isso é um projeto da esquerda, porque era na UF, né, que era... Isso é um projeto da esquerda e um grupo de policiais esquerdistas criou isso lá na UF. Eu falei assim, ô fulano, coronel fulano,
já que o senhor está achando que é esquerdista, por que não pega essa matéria e bota quantas faculdades e universidades a gente tem no Rio de Janeiro? Várias. Mas aí eu entendi que não é vontade, ou não era a vontade do gestor naquele momento, de dar conhecimento para o praça. Pô. É mais fácil você dizer que o cara está dentro do Cefap, que está 1 ano e 8 meses tendo instrução, mas a informação que você tem lá de lá até hoje é que o cara deveria ter uma carga horária, aí na segunda só tem meio período, aí fica até às 18, na terça começa a partir dele, na quarta o cara não veio. Como é que se tem uma formatura desse jeito? É muito complicado, né? Muito complicado. Isso aí é uma coisa que eu, na visão que eu tenho, que tem que ser unir, tá? De união de PM, bombeiro, civil, tudo junto, uma coisa só. Sim. E cada um na sua função, né? E a entrada única, e você tem alguns pré-requisitos. Se você vai na Polícia Federal, você tem lá um delegado de polícia que ele vai fazer 6 meses só de curso. Você vai dentro da Polícia Civil, o cara faz também praticamente 6 meses de curso. Esses caras não estão preparados para a função? Sim, por que o polícia é 2 anos de Cefap? Dentro da Polícia Federal existe o cargo administrativo. O cara faz concurso para o trabalho administrativo. E existe o concurso para o agente, existe o concurso para o... Só na Polícia Militar, no bombeiro é assim. Bombeiro, o cara tem a prova para motorista, a prova para salva-mar, a prova para combatente do fogo, a prova para não sei o que. É enfermeiro. Não, lá era um concurso, só tinham 2 tipos de concurso, tá? Era guarda-vida e bombeiro. Sim. Depois apareceu motorista, bombeiro, motorista, guarda-vida e pessoal de saúde. Passou a ter 3 categorias. 3 ou 4 categorias. Só que agora tem ouvido pelo Diário voluntário, Oficial. Não, pelo Diário Oficial, estão em 800 e poucas vagas agora. É tantas vagas para tal, tantas vagas para tal, tudo dissecado. Então, aí eu vou entrar nessa questão. Você sabia que existem mais de 3 mil bombeiros excedentes? Existem mais de 3 mil concursados. Mais de 3 mil concursados, acredito eu, que eu participei também dessa filtragem. Muitos deles, ou a grande maioria deles, ou pelo menos 1000 deles, teriam condições de suprir essas vagas. Por que o bombeiro não chama? Rapaz, nós ficamos sem chamar os candidatos há muitos anos. Sim. E uma das audiências públicas que eu participei quando teve o bombeiro voluntário, que para mim é uma decadência dentro do eu acho também que uma decadência. Nós perguntamos ao secretário se isso ia ser aplicado na polícia. Tá, mas já está. Já tem essa. Tem um quadro de saúde. Está sendo presente. Eu não vou entrar nisso não, né? Eu não vou entrar nessa. É o voluntário, né? Vamos lá. Mas Valentim, vamos falar de você, Valentim. Vamos falar de você. Mas é bom que a gente conversa, Rodrigo, porque isso aqui realmente é uma conversa, né? Cara, eu não gosto de ser polêmico não, mas antes de começar a entrevista, a gente estava falando de algumas coisas que realmente tem que se polemizar, realmente tem que se falar, tá? Por exemplo, eu não vou citar nomes, eu não vou dizer se está fazendo um trabalho legal ou não, mas eu vou falar de realidade que a gente vive, porque eu sei o que eu vou falar aqui, esse vídeo vai e as pessoas vão falar, mas eu também não estou preocupado com isso, porque eu tenho um compromisso de falar o que eu acho. Então pronto. Dia desse eu vi uma reportagem, né, um vídeo, onde 2 oficiais estiveram com o governador. Eu evitei muito de tocar nesse assunto, porque eu falei, cara, eu não vou falar, porque vai criar uma polêmica do cacete. Há 30 dias atrás, nós tivemos uma reunião com o governador. E nessa reunião, nós falamos a respeito da grana. Olha, que a grana está errada, que deveria dar, deveria não sei o quê. O governador foi bem enfático com a gente, dizendo o seguinte: eu não posso dar grana, principalmente nesse período que é eleitoral. E após a eleição, porque o grande embate dos grupos é esse. Não, vocês trabalharam para o ativo e não trabalharam para o veterano. É mentira. Outra coisa que eu tenho que falar aqui, Rodrigues, muitas dessas pessoas que hoje são críticos participaram das reuniões. Estiveram comigo, com Portugal, estiveram com o Siciliano, estiveram com a Cláudia, pensionista, com o Ferreira, participaram. Eu não vou citar nomes, mas todos sabem quem é.
Quando essas pessoas veem os ataques vindo, direcionados, os caras não têm a decência de falar assim, não, cara, peraí, eu participei da reunião, eu estive lá, e não foi isso que foi falado. Os caras realmente brigaram a todo momento. Eu vou te dizer aqui uma coisa que de repente as pessoas não sabem. Participamos de uma reunião com o líder do governo, Márcio Pacheco, deputado Márcio Pacheco. E qual era a conversa? Os descontos previdenciários. Lá em 2016, a gente conseguiu que fosse 14 do que excedia o teto. Sim, e de lá para cá ficou 14 do que excedia o teto. Nessa reunião com o Márcio Pacheco, qual era a nossa ideia? Nossa ideia que eu falo, minha, do Portugal, do Natas. Reduzir o máximo e chegar ao que é atual agora, 10,5%, não é isso? 10,5%. Pasme você e pasmem vocês que representantes que ali estavam, quando o cara perguntou assim, tá, mas qual seria bom? Aí eu falei 10%, 10,5%. Se era para baixar? Não, os representantes, não pode botar 10,5%, tem que ser 14%. Caralho, se tu tá brigando para diminuir, para privilegiar a pensionista e o veterano, como é que você quer que seja 14%? Não é melhor ser 10%? Melhor ser 10%, quanto menor, melhor, né? Aí eu falei, não, tá errado, não pode ser. Aí o líder do governo, mas ele ficou tonto. Ele ficou tonto, porque, pô, se a gente pede 10 e o líder pede 14, ele vai dar o quê? 10 ou 14? Mas vai dar 14, ele é o governo. Aí ele falou assim, não, 14. Aí o cara, porque se der 10, as outras categorias vão reclamar. Tu tá preocupado com outra categoria? Não, é absoluto. Meu irmão, eu estou preocupado com o PL, eu estou preocupado com a pensionista. Graças a Deus, hoje você tem do que excede o teto. Para alguns também, que não são todas, né? Eu acho que ainda tem uma disparidade, mas está 10,5%. Poderia ter sido 14%, poderia ter sido mantido o que era. Por quê? As pessoas que participaram ali, né? E você sabe quem é. Você sabe quem é. Eu não vou falar porque... Mas você... É uma realidade, né? Eu só acho o seguinte, às vezes as pessoas querem nos representar e não têm o mínimo de conhecimento técnico da coisa. Cara, eu acho até que tem conhecimento, mas eu fico assim, vendo a falta de compromisso. Se você vai sentar numa negociação que é para privilegiar teu grupo, você vai pedir uma coisa que vai empatar ou ainda vai te prejudicar? Eu não sei que negociação é essa, pô. Aí voltando ao assunto da grana. O governador falou, não vou dar, deixa passar a eleição, vou resolver o problema das pensionistas, ele garantiu isso, vou resolver, assim que passar a eleição, é um compromisso meu, resolver o problema das pensionistas. Eu acho que pode ser até aquela emenda 41, alguma coisa, tem um grupo nessa batida. Agora, em relação à grana, tem que ver impacto, tem que criar um grupo de estudo, beleza. Demos essa informação, pessoal do Natas, eu, Porto, mas mais propriamente dito Portugal, que ele foi lá, falou, irmão, a gente passou como politiqueiro, que a reunião foi um fracasso. Aí agora, semana passada, eu me assustei, porque os caras deram uma informação como se o governador fosse, nos próximos 2 meses, resolver o problema da grana. Não tem como. Período eleitoral. Então a gente tem que jogar limpo, cara. Quem tá ali, ó, tá todo mundo correndo atrás. O cara chegou para mim outro dia e falou assim, pô, Valentim, eu não posso me atravessar no seu sonho. Eu falei, cara, sonho, eu tenho de morar nas Maldivas. Eu tô vindo numa carreira, brigando para estar sentado numa cadeira, se for a vontade de muitos, para intensificar o trabalho que a gente está trabalhando. Eu não tenho sonho de ser político, não. Eu sou durmo e acordo sonhando. Que nem você falou. Qual era como que você entrou na polícia? Foi sonho? Não, cara. Tu foi atrás de um serviço público. Tu foi. Sonho de ser policial pode ter meu filho, que me tem como exemplo e fala assim, porra, eu quero ser policial. Agora, eu não tinha ninguém policial na família, porra. Aí é complicado. Então, mas, Valentim, outra coisa que eu queria de você, saber a informação, como é que foi a ideia de você criar essa instituição que vinha para defender aí o pessoal os excluídos? Eu sei que eu acompanhei o início de tudo, mas eu queria que você deixasse aí pra gente aí. Então, Rodrigues, 2017, mais ou menos, a gente já se conhecia. Já, sim. E, inclusive, a gente levou essa demanda, batemos uma bola nessa demanda, mas tem muito tempo. E o que acontece? O excluído, o tema excluído, né? O tema exclusão, sempre foi um tema tabu dentro da tropa.
Eu, quando comecei a levantar essa bandeira do excluído lá em 2016, começamos a conversar um com o outro, eu reuni 20 pessoas. Nem os caras que estavam dentro do grupo acreditavam que aquilo ali podia acontecer. Rodrigues, eu tomei porrada de colega, de falar assim, tu tá maluco, cara, tu vai colega da ativa, tu vai trabalhar, tu vai defender esses caras. Eu falei, rapaz, não é possível que tenha, ou melhor, que todos sejam bandidos, pô. Não estou dizendo que não tem, tá? Aqui a gente não tá passando uma peneira. Eu não estou dizendo que não tem o policial que cometeu o crime. Só estou dizendo que os números que sempre foram apresentados às centenas estavam errados. Começamos trabalhando, começamos levantando, sei lá, de 2016, finalzinho de 2016 até começo de 2018, a gente tinha quase 2.000 pessoas nesses grupos e fazendo levantamento. Nós chegamos à conclusão que de 2005, né, onde o coronel, aí eu posso falar o nome dele porque é a gestão dele, Coronel Paul, em 2005 ele excluiu 500 policiais. Porra, não é possível que 500 policiais numa gestão sejam bandidos. Aí tu começa a levantar, aí as pessoas começam a trazer informação. A gente levantou que 70% desse universo de 3.200 policiais, aí fizemos conta dos últimos 15, 20 anos, são todos absolvidos, são todos absolvidos. São, assim, você foi acusado do cometimento de um crime, né? Você conseguiu provar que você é inocente, que você não cometeu. Você conseguiu provar que você não cometeu. Então, inocente é. Sim. Conseguimos provar que a maioria, ou a grande maioria, são inocentes. Aí nos veio a ideia, cara, como é que a gente vai trabalhar? A gente precisa de legitimidade. Como é que eu entro com ofício na Alerj, no gabinete? Porque assim, você chegar de boca e falar... É uma coisa. É uma coisa. Você chegar com ofício, com CNPJ constituído... Uma instituição é outra. Você sabe disso, que você já faz um trabalho desse há muito tempo. Então a gente chega lá hoje, ou ao longo de muito tempo, a Pazepal é conhecida como uma instituição de representatividade. Somos filantrópicas, mas temos representatividade. Por quê? Hoje nós temos lá dentro do quadro da associação mais de 2.000 associados, não pagantes, tá? O trabalho que a gente faz lá, o cara chega, Valentim, eu preciso fazer um processo. Vamos aqui, ó. Você tem chance? Tem. Quanto o advogado aqui iria arrancar? Estou dizendo que não, estou dizendo no geral. No geral, iria arrancar o olho do cara, a gente falou assim, cara, dá pra gente fazer assim, ó. Porque você tem conta, não tem conta? Você não paga luz, água, internet? Lá é a mesma coisa. Agora, falar de estar recebendo dinheiro, de ganhar dinheiro com isso, não. Conseguimos ao longo de 2020 para cá, conseguimos reintegrar algumas dezenas de policiais. Outra coisa interessante é que a polícia não dá crédito a isso. Uma coisa que vocês têm que observar é que está falando aqui em relação aos excluídos. Que muitos, ou poucos, ou a grande maioria dos senhores que estão nos ouvindo e das senhoras, acho que todos eles têm desvio de conduta. Não. Não é bem assim. Às vezes tem aquele colega que está com cinto sujo e toma uma canetada. Daqui a pouco o gestor não gostou dele, é demitido. Outra canetada. E tem um outro, por exemplo, que eu conheço, que foi excluído porque ele se mudou e não informou que tinha se mudado. Foi excluído. Mais uma coisa que eu quero deixar para você, Valentim, e para as pessoas que estão nos ouvindo, que a Constituição Estadual, no seu artigo 92, diz que todos, praça e oficiais, só pode ser excluído depois que ser julgado pelo um colegiado. Sim. E quando você vai no artigo 91, diz que, acho que é 91, se eu não me engano, 91. Diz que para ser excluído tem que se passar no Tribunal de Justiça. E os comandantes estão excluindo. Não sei por que isso pegou e continuou, então, e ninguém fala nada. O artigo 91, no seu inciso, o parágrafo 7º, né? Diz o seguinte, que oficiais e praças devem ser julgados em tribunais competentes. Competente. Mas o que é um tribunal competente?
Nós fizemos um projeto, entregamos aqui na LERJ na mão do deputado e ele sentou em cima. Porque ali a gente pedia, cara, o cara fazer uma emenda à Constituição. Não, mas o tribunal competente, ele fala o TJ. Porque ele bota o oficial e praça. Então, oficial e praça. Aí tem uma corrente que diz o seguinte, não, mas o colegiado é um tribunal competente. Eu discordo. Não, mas ele fala lá em seu artigo que tribunal competente, TJ. Sim. Porque se refere no artigo oficiais anterior, e praça. Oficiais e praça. Sim. Se o oficial é um tribunal competente, que é o TJ, o praça é do mesmo jeito. Eu gosto de citar o caso de um amigo, a gente até conseguiu reintegrar ele. Ele recruta no Cefap, dentro da sala de aula, aí teve um intervalo, ele pegou um livro, não era dele, ele pegou um livro numa mesa qualquer e foi para dentro do carro dele que estava na companhia, estacionado dentro da companhia. Começou a ler. Voltou, a galera voltou do intervalo. Esse livro, por incrível que pareça, era de um desafeto dele lá dentro. O que esse desafeto fez? Foi lá na P2, só faltava ele dentro da sala, então é muito fácil identificar de quem era. Ó, cadê fulano? Porra, não tá aqui. Cadê meu livro, cara? Acharam ele dentro do Cefap, ele dentro da companhia lendo. O moleque ficou excluído 7 anos por causa de um livro. Lendo um livro. Lendo um livro, ele não furtou, ele não roubou, ele não fez nada. Ele pegou um livro e foi ler. Botaram ele na rua, ele ficou 7 anos. Nós conseguimos, já tem uns 2 ou 3 anos que ele foi reintegrado. Mas para você ver o absurdo, você falou assim, todos cometeram um crime? Não. Não. Teve o cara que cometeu que cometeu o crime não, que foi ali no serviço, no calor, que deu tanto tiro no cara, deveria estar coberto. Teve o camarada que cometeu o crime? Teve. Tem gente lá que, porra, eu recebi um camarada que tinha, sei lá, 50 homicídios. Mas recebi também um colega que foi para a rua por causa do livro. Então, assim, o trabalho da associação é um trabalho muito sério, um trabalho reconhecido. A gente já propôs alguns projetos, infelizmente não foi à frente. Esses argumentos que o Rodrigo usou aqui em relação ao que diz a Constituição do Estado, também a gente usa. Já fizemos, eu fiz uma indicação legislativa, entreguei na mão de um determinado deputado e até agora não andou. Fizemos outra indicação para os casos de repercussão obrigatória. Se a polícia cumprisse o que diz a lei, o que diz o estatuto, os casos de repercussão obrigatória da justiça, o cara foi absolvido aqui, repercute obrigatoriamente na esfera administrativa. Nem isso eles fazem. Inexistência do fato negativo de autoria, os caras que são absolvidos, ganhou o conselho de disciplina, foi absolvido na justiça, júri popular, e o cara não volta. É lamentável uma situação dessa, que a princípio o cara só tinha que ser excluído depois que for julgado e for condenado. E se tiver perca da função, ainda tem essa, perca da função. Cara, né? Mas, o Valentim, o trabalho está sendo... Deixa eu só complementar aqui. Ó. Nós conseguimos no ano de 2019, ou foi 2020, o Carpaz, 2019, né? Nós conseguimos uma coisa assim que é um avanço dentro da polícia. Foi a criação do Carpaz, foi sugestão nossa da Pazepol e de alguns colaboradores. Qual era a intenção do Carpaz? Que o Carpaz fizesse uma revisão de casos administrativos. Então, assim, a gente entende que a carga de trabalho é muito grande. Nós já pedimos para que fosse aumentado o efetivo. Mas a polícia sempre tem um argumento contrário. Não, eu não tenho efetivo para aumentar o efetivo. Eu tenho que pegar pessoas que sejam capacitadas. Hoje, o trabalho que o Carpaz vem fazendo, vem reintegrando pessoas. A gente tem, o que tem se publicado muito aí é Operação Compadre. Acho que foi no 14º, acho que foi 14º. Eram 65 policiais. Então, todo mês ou toda semana publica 2 de 65. E a polícia utiliza esses 65 para dar uma resposta do tipo, não, a gente está reintegrando. Só que de 65, se publicar 1 por mês, e só se publica esses. E os demais? E os demais. 12 por ano, não tem como. De um total de 2.117, vamos dizer que 1.000 estejam nos casos de repercussão obrigatória. Quando é que volta esses casos? Não tem dado.
Mas é isso. Mas, Valentim, esse aí é um trabalho muito legal, tá? Muito legal. Você está não só ajudando esse policial, como também a família desse policial. É um trabalho altamente social e de direitos humanos. Você está dando dignidade a esse colega aí. Né? Mas, Valentim, o que fez com que você viesse aí a deputado? Rodrigues, a gente já tem um trabalho estadual, né? Sou pré-candidato, né? A gente está esperando o registro. Cara, eu acho que uma coisa colide com a outra, né? Porque é o que eu falo para quem vem conversar comigo. Eu como sargento, você como subtenente, a gente chega até um determinado ponto. Dali para frente, a gente depende de certas pessoas. E se essas certas pessoas não quiserem fazer, a gente fica estacionando. Então, assim, hoje, graças a Deus, pelo trabalho que a gente tem, eu consigo chegar no Palácio Guanabara. Não consigo, até consigo falar com o governador. A última reunião, quem conseguiu foi eu, através de zap, de muita perturbação, e me atendeu e vou te atender. E não foi só eu, foi eu, Portugal, Ferreira. Levamos o grupo, o Natas, para debater os assuntos. Mas isso aí foi um em 1 milhão. Tem o zap dele, ele nem me atende mais. Mas eu consigo chegar ao Palácio Guanabara. Eu não chego direto ao governador, mas aonde eu chego, a informação vai. Uma coisa muito importante que a gente tem feito, eu fiz um protocolo dia desse na Casa Civil, esse protocolo já saiu da Casa Civil, já está na mão do secretário. Foi ontem, né? Ontem nós fomos pro 5º Batalhão fazer um protocolo. Que protocolo é esse? Que documento é esse? Você sabia que o policial militar, e eu acredito que o bombeiro militar também, são praticamente as mesmas coisas, tem direito a receber hora extra? Sim. Recebem? Não. Por que não? Mas tem direito, é constitucional. Fiz um documento muito bem elaborado pelo Dr. Vlad, recebendo informações da tropa, botamos no papel, aí você tem resoluções, você tem decretos, você tem estatuto, você tem uma porrada de coisa que dá base para isso. Porque se o gestor fala assim, não, se passar de tantas horas, o cara tem direito a receber. Por que não paga? Você sabia que o RAIS, o Regime Adicional de Serviço, foi criado para pagar essas horas extras? Se não paga essas horas extras, aí o que o gestor fez? Não vou pagar essas horas extras nada, eu vou comprar a folga. É a folga do cara. Ele não te paga a tua hora extra, compra a tua folga por um valor muito abaixo do que você teria que receber. Aí o que eu fiz? Peguei esse documento, protocolei lá, de lá já veio para cá, peguei o mesmo documento, só mudei o nome e acrescentei mais alguma coisa, protocolei no 5º, estou mandando para o 29, porque já veio queixa de lá, estou mandando para o 3º Batalhão, porque já veio queixa de lá, e vou judicializando. Eu estou falando isso aqui porque a gente apresentou o problema. E não é um problema de agora, é um problema que o gestor já sabe. E é antigo, né? Se o gestor não se manifestar, ou ele adequa a escala ao que está previsto, ou ele paga os últimos 5 anos, que também está previsto. Não é uma boa jogada? Com certeza. O praça não tem, o praça não, o oficial também, porque o oficial também extrapola suas horinhas. Não é uma boa jogada? Aí o que nós vamos fazer? Cara, a gente não quer ganhar dinheiro com isso não, nós vamos disponibilizar, ó, cara, esse aqui, ó. Ou você faz individual, você bota na mão do teu advogado, você faz... Se a gente tiver 45 mil ações dessas na justiça, eu acho que não precisa nem de 45 mil, a gente precisa de uma que dê bom. Uma que dê boa, isso aí, distribuindo direitinho. Uma que dê boa e o resto a gente vai ver. Isso aí, inclusive, Valentim, é uma coisa que eu questionava muito. Você é obrigado, na sua folga, se apresentar no juiz como testemunha ali de algum crime. Ou de alguma prisão, ou de alguma ação sua, né? E aí você perde a tua folga, não recebe nada. Não, você está trabalhando para a polícia, se você está ali, né, contribuindo com a justiça, de certa forma você tinha que ser remunerado por isso. Cara, na lei, eu não sei se você se lembra, foi aprovado um projeto desse, inclusive sancionado pelo governador. Pô, mas não paga. Não paga. Olha só que coisa. Cara, é muita coisa errada, assim, foi o que eu te falei, aí a gente vai convergir para a pergunta, por que vir estadual? Cara, não menosprezo ninguém, acho que todo mundo tem direito a buscar o seu espaço, não concordo com uma porrada de ataque, porque assim, quem tem trabalho tem. Sim. Quem não tem, irmão, vai quebrar pedra, pô.
A gente se conhece há quanto tempo? Aí já tem um tempão já. Já tem uma porrada de anos. A gente está caindo de paraquedas nisso aqui? Não, posso nenhuma. O cara fala assim, eu não gosto do Rodrigues. Por que você não gosta do Rodrigues? A gente só faz o bem. Eu não gosto do Valentim, mas por que você não gosta de mim? O que eu fiz para você? Você não pode gostar do meu jeito de trabalhar. Que é outra coisa. É outra coisa, meu irmão. Eu sou um cara que mudei pra caceta. Eu era muito polêmico, eu era muito de porrada e falar, não, hoje eu não falo mais nada, eu só falo que praça vota em praça. Você entendeu? Eu só falo que praça vota em praça. Porque nós temos que ser classista, né? Nós temos que ser classista. Ser classista, não se vender, que é o principal, entendeu? Dia desse eu vi, eu não vou falar o nome da pessoa, dia desse eu vi um vídeo de um camarada dizendo que, eu não me vendo, mas estava dentro do governo do Wilson, pô, que é o governo do atual. Então, senhores, bota uma coisa na cabeça de vocês, vender sonho é diferente de trabalhar. Vocês querem ser enganados, vocês querem acreditar numa probabilidade, aí é problema de vocês. Mas se vocês querem ouvir a verdade, é o seguinte, não tem grana. Até a eleição não tem grana. Não, isso aí não tem como, né? O governo é proibido por lei de não fazer nenhuma despesa, principalmente para funcionário público. E ele já não ia fazer, porque ele falou lá atrás, ainda da eleição, eu falei, não vou dar. Eu não vou dar porque o impacto financeiro é muito grande. Aí calhou, não estou criticando, tá, Rodrigo? Eu acho que cada um faz o que quer. Eu acho que, o Valentim, primeiro, tá, já estamos nos minutos finais, sim, né? Muito bom estar aqui. Passa rapidinho, né? Rapidinho. Rapidinho. Acho que dava mais uma meia hora, tem papo mais para meia hora. Não falamos da convocação dos concursados, que tem como convocar os caras de questão de história. Está muito próximo de se resolver. Pô, legal. Porém, entendendo podre, querendo mexer para não ir. Eu sou polêmico, eu vou dar, daqui a pouco vou dar um nome pro... O que acontece é o seguinte, você tem, com essa entidade, que hoje você é o presidente e representa, licenciado. Você está de parabéns. Muito obrigado. Porque você tem socorrido muitas vidas, cara. Sim. Porque você tem feito a diferença para essa família. Sim. Uma família que a gente está completamente estruturada, sem condições de pagar um aluguel, dar uma boa alimentação, um colégio para o filho. E isso não tem dinheiro nenhum que pague. 3 meses atrás, levamos uma proposta para o secretário de Trabalho do governo do Estado. Por que o governo do Estado não cria um programa para trazer o ex-policial para a sociedade? Tem para o vagabundo, não tem? Tem para o presidiário, não tem? Por que não tem para o ex-policial? Não podia trazer, criar aqui, meu irmão? Cara, assim, você vai dar um salário de 10 mil para o cara? Não, você dá um salário, 2 salários, insere o cara, ensina o cara a fazer alguma coisa, porque uma coisa que eu também, eu sou um crítico do ex-policial é o seguinte, antes de ser policial eu vendia, aí eu passei a ser policial, eu não sei mais vender, eu não sei mais pintar, eu não sou mais nada, eu esqueci tudo. Aí o cara chega para mim, quantos? Valentim, pô, mano, não sabe fazer nada, tinha até oportunidade de emprego. Não, eu não sei fazer nada. Como é que não sabe fazer nada, pô? Não tem como. Mas tu entendeu? Então, a gente clama, a gente pede, meu irmão, aí levei lá, só que o negócio não foi à frente, eu não andou, enfim. Mas proposta tem. Isso é muito importante, que você tem muita coisa a acrescentar, muita coisa para ajudar o Estado do Rio de Janeiro, principalmente a área de segurança pública. Mas, Valentim, infelizmente, nosso horário estourou. Não, mas deixa suas primeiras considerações finais? Você vai sair aqui sem dar o seu... Considerações finais. Cara, agradecer. Eu sou isso aí mesmo que vocês estão vendo. Prefiro crítica, elogio me deixa até... Sabe qual é ressabiado? Prefiro crítica, mas crítica de quem constrói alguma coisa. Crítica de quem tem trabalho. Crítica de quem nunca fez porra nenhuma por nada. Aliás, foi o que eu falei aqui. Eu olho no retrovisor, eu não enxergo ninguém, cara. Sabe por que eu não enxergo ninguém? Porque o cara falar mal de mim, o cara tem que ter mais trabalho do que eu. E nos últimos anos, eu acho que você conta no dedo, se contar no dedo. É verdade. E isso aí não é soberba, não, é trabalho. Valentim, obrigado. Aqui eu vou apertar. Quando eu apertar sua mão ainda. Obrigado aí, tá? Pela você ter vindo aqui. Obrigado a você, Rodrigo. Galera, esse é o pré-candidato a deputado estadual, Valentim, tá? Sargento de polícia. Preste atenção nele, vê o que ele tem feito,
o que ele pode te ajudar a instituição, tá? E nunca esquecer que nós temos que ser classista. Não jogue seu voto fora, não faça o voto fazer. Pense que pode ajudar a corporação. Valentim, muito obrigado por tua vinda aí. Praça, voto em praça. E eu espero que agora, a partir do dia 15, nós possamos falar dos projetos. Vamos, tá? É o que não falta. Pô, muito legal. Obrigado, gente. Galera, curte aí, se inscreve no canal e tamo junto.